Meus amados irmãos e irmãs, boa noite. Que a preciosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus sejam sobre nós. Nós daremos sequência ao estudo bíblico, onde nós estamos tratando do culto religioso e do domingo. Eu quero fazer a leitura do Salmo de número 100, então eu convido você que está acompanhando a transmissão aí da sua casa, a abrirmos a palavra de Deus nesse texto, que nos conclama a ação de graças ao Senhor nosso Deus. Eu farei a leitura, logo depois nós vamos orar, externando a nossa gratidão, nossa alegria e nossa adoração ao Senhor. Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos nesse momento então fechar os olhos, curvar a nossa fronte, vamos buscar o Senhor em oração. E eu convido você para que façamos isso juntos nesse momento. Oremos. Senhor, nós te louvamos por todos os teus grandiosos feitos, por toda a tua bondade, tua misericórdia, tua justiça. Nós te louvamos por todas as tuas obras, em especial pela obra de salvação em Cristo Jesus. Nós, ó Pai, te adoramos como o único Deus vivo e verdadeiro, o Criador e sustentador de toda a criação, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o supremo e reto juiz, o único Deus onipotente, onipresente, onividente. Nós o adoramos, porque tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de vivos e não de mortos, o Deus que nos criou para adorarmos o Senhor. Nesse momento, nós também, ó Deus, intercedemos por aqueles que carecem, ó Deus, de um modo especial. Dona Inéia, rogamos ao Senhor pela vida da tua serva, que se encontra diante da limitação da medicina, mas tu és um médico dos médicos. Que o Senhor afofe aquela cama, que o Senhor, ó Deus, console e conforte aquele coração, que tu possas cumprir na vida dela o teu querer e a tua vontade. Rogamos ao Senhor, ó Deus, pelos familiares enlutados, por aqueles que perderam seus entes queridos, e rogamos pelo seu Gessi e os seus familiares, pela perda da sua tia, que o Senhor console, fortaleça, que o Senhor os guarde debaixo da tua boa mão poderosa. Nós, ó Deus, oramos por todos aqueles que estão necessitando da intervenção do Senhor através da medicina, quer seja na luta contra a Covid ou qualquer outra enfermidade, que o Senhor permaneça com a tua mão estendida, guardando, protegendo e curando os teus servos. E a nós, mais uma vez, aqui reunidos, ó Deus, com a tua palavra aberta para estudarmos, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos capacite pela tua palavra e teu Espírito Santo a prestarmos ao Senhor um culto que só o Senhor é digno de receber. Que assim o façamos pela instrução da tua palavra, capacitados pelo teu Espírito Santo e em amor ao triuno Deus. Em Cristo Jesus, teu Filho, nós oramos. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós daremos então sequência ao estudo do capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster, que trata do culto religioso e do domingo. Então, nós temos visto que cultuar ao Senhor é uma ordenança e, ao mesmo tempo, um grande privilégio, é uma honra. Também já temos aprendido que nós devemos cultuar ao Senhor através dos princípios estabelecidos pela palavra dele. E nós vimos até no domingo passado algumas das partes do culto. E nós continuaremos estudando nessa noite, finalizaremos sobre a organização litúrgica ou as partes do culto. É muito importante um culto bem organizado e preparado liturgicamente.
bom? Então, todo o serviço de culto, ele deve ser rigorosamente como Deus estabeleceu na sua palavra. Então, o capítulo 21, parágrafo 5º da Confissão de Fé, ele fala exatamente das partes do culto. Diz o seguinte: a leitura das Escrituras com o temor devido, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência. O cantar dos salmos com agradecido coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo. São partes do ordinário culto a Deus, além dos juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ação de graças em ocasiões especiais. Tudo o que, em seus vários tempos e ocasiões próprias, deve ser usado de um modo santo e religioso. Resumidamente, será projetado aí para você as partes do culto, e que são as seguintes: as partes integrantes e integradoras do culto, segundo a instituição divina, são leitura da palavra de Deus, oração, pregação, cânticos e hinos religiosos e ministração dos sacramentos. É o que nós começamos a estudar no domingo e nós vamos concluir hoje. Então, é importante que você entenda que todo o culto ele tem uma organização litúrgica, uma organização pautada pelo princípio estabelecido por Deus em sua palavra. É importante que você não se esqueça que a liturgia que é escrita no boletim, a qual é divulgada antecipadamente, ele é um documento que regulariza o culto, os princípios, aquilo que vai acontecer no culto. Toda a igreja bíblica oferece aos seus membros esta liturgia antecipadamente, para que os membros se preparem, lendo os textos com antecedência, dando uma olhada nos hinos, cantando os hinos. Hoje, com recurso do YouTube, você tem todos os hinos ali para que você possa ouvir os cânticos também, para que você siga a instrução do texto na oração. Então, existe todo um preparo antecipado para que, ao momento que você chegar na igreja, a sua mente, o seu coração, eles já estejam bem nutridos e bem orientados biblicamente daquilo que irá acontecer. Isso é um culto ordenado na palavra de Deus, um culto organizado, onde o Espírito Santo, ele opera no nosso coração para que em cada momento, cada leitura, cada oração, cada cântico, nós possamos sim oferecer ao Senhor um culto em espírito e em verdade. No domingo passado, nós falamos a respeito da leitura da palavra, nós falamos a respeito da oração e da pregação. Nós continuaremos agora a partir do cantar os salmos, hinos e cânticos espirituais. Esta é uma parte importante no culto também. O cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, é preciso que se tenha um conteúdo bíblico naquilo que nós cantamos, no louvor que nós oferecemos a Deus. É preciso também que entendamos que o louvor, ele não tem como objetivo principal a pregação. A pregação, ela é a parte que cabe da exposição da Escritura. Mas nós devemos zelar para cantarmos músicas, cânticos ou hinos que tenham um conteúdo bíblico, para adorar o Senhor e também para instruir a igreja. Então, o louvor, ele deve ser sempre acompanhado com alegria, gratidão no coração e submissão à palavra de Deus. A palavra deve ser cantada. Então, nós não podemos confundir a alegria inerente do crente, a alegria produzida por Cristo, a alegria produzida pela salvação, com um tipo de alegria momentânea. Às vezes, em algumas igrejas, aqueles que estão conduzindo o louvor, e muitas vezes de uma forma desorientada, eles dizem assim: gente, vamos ficar mais alegres, vamos bater palma, né? Vamos ficar alegres, gente, o negócio é, né? Eu até entendo o desabafo de tais pessoas, mas veja bem, esse é um tipo de alegria momentânea.
É uma alegria que pode ser comparada a você acompanhar algum tipo de esporte, que você torce por uma equipe, um time, e você gosta muito daquilo ali. O seu time faz um gol, faz um ponto, o atleta que você está torcendo alcança o primeiro lugar, e você vibra, se alegra. Terminou a partida, terminou a competição, a alegria vai esvaziando, ela vai murchando, ela é só momentânea, é aquela explosão de alegria ali naquele momento. A alegria cristã não é assim. A alegria cristã é a única, em que a pessoa pode estar sofrendo, até mesmo com a perda de um ente querido, ou por um problema sério que ela está passando, e que ela não consiga externar esta alegria, ela não consiga externar com a sua face essa alegria, mas o seu coração está alegre no Senhor. É uma alegria que está guardada aqui, é uma alegria onde ela tem substância em Cristo. É dessa alegria que está falando aqui. Nós não vamos aqui no culto ficar animando plateia. Vamos, gente, se move. A alegria precisa de estar presente. Sim, e nós externamos, expressamos essa alegria. Devemos cantar com alegria no nosso coração. Devemos expressar essa alegria na nossa fala, na expressão facial. Mas a alegria, ela é produzida no dia a dia. É alegria porque nós estamos em Cristo, vivemos por Cristo e para Cristo. Deixa eu ler alguns textos aqui conosco que fala desta alegria. Salmo 135, de 1 a 3. Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Então, a celebração como um todo, ela deve ser agradabilíssima aos olhos do Senhor. Ela será agradável aos olhos do Senhor quando ela é respaldada pela Escritura. E quando nós preparamos um culto bíblico, nós também já nos alegramos por esta organização. E quando nós cantamos, aí é um conjunto de todas as coisas, e nós então devemos expressar esta alegria sincera que procede de um coração habitado pelo Senhor. Atos 2, 46 a 47, diariamente perseveravam unânimes no templo. Havia um entendimento da importância do templo para a oração e para o culto, que ainda nesse modelo que nós temos, ainda não estava completamente organizado assim. Isso foi se organizando com o passar do tempo. Mas diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, este louvor, ele é algo constante na vida do cristão. Ele tem um momento no culto solene, mas é algo que constantemente nós estamos fazendo, essa expressão de louvor ao Senhor. Então, a nossa vida como um todo deve ser um louvor ao Senhor. Mas nós temos aqueles momentos em que nós externamos e verbalizamos esse culto cantando canções cujo conteúdo seja bíblico e que exalte ao Senhor. Efésios 5, 18 a 21, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor do Senhor. Uma das características do enchimento com o Espírito Santo é uma vida pautada pela palavra de Deus. A nossa conduta é bíblica, o nosso falar é bíblico, o nosso culto solene é bíblico também. Paulo diz aqui, falando entre vós com salmos, encorajando, exortando e pregando o Evangelho. A palavra de Deus, ela flui naturalmente dos nossos lábios. Mas ele diz mais também, entoando e louvando ao Senhor. O culto era um momento onde que os salmos eram cantados. Temos outros cânticos também no Novo Testamento, como Romanos capítulo 11, versículo 33 até o versículo 36.
Então, o foco é alegrar-se e louvar ao Senhor com cânticos ou hinos que tenham um conteúdo bíblico. E Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, quando nós estamos alegres e nós vamos orar e louvar ao Senhor, se você está em casa, no seu culto doméstico, no seu culto individual, você toma uma porção da palavra de Deus que expresse gratidão, e você lê a palavra de Deus e você canta em gratidão ao Senhor nosso Deus. Então, o louvor que deve ser preparado para um culto solene, ou um culto no lar, ou um culto individual, deve ser um louvor cujo conteúdo seja bíblico, deve ser algo separado para Deus. Nós tínhamos os corais, que praticamente em quase todas as igrejas havia uma organização de coral para cantar. É uma maneira de se educar as vozes para cantar os hinos, e muitos deles eram cantados pelos corais. Nos últimos tempos, o louvor passou a ser conduzido por uma equipe. É fato que música, em praticamente todas as igrejas, é um ministério que não é fácil, porque música exige muito da pessoa, temor, vida devocional, preparo, ensaio, estudar música naquilo que é possível. Então, a música, os grupos musicais das igrejas, quer seja grupo coral, quer seja uma equipe menor, sempre enfrenta muita dificuldade. Nós precisamos, como crentes, pedir ao Senhor humildade, pedir ao Senhor sabedoria, pedir ao Senhor temor, para que nós possamos servi-lo na área da música, de maneira que o Senhor seja louvado, de maneira que o Senhor seja exaltado, e as equipes e os grupos de música possam trabalhar na igreja, visando a glória do Senhor. E a igreja deve orar, a igreja deve se empenhar para que ela possa, no momento em que Deus esteja sendo louvado com cânticos, a igreja possa sim participar. Então, nós, membros, devemos procurar ouvir os hinos antes de chegarmos para o culto, os cânticos, e, ao momento que estivermos reunidos, cooperarmos com aqueles que estão conduzindo o louvor. Então, nós temos que ter cuidado com a equipe, temos que ter cuidado com as letras, com as canções e a maneira como nós cantamos os cânticos congregacionais para louvarmos ao Senhor. Então, louvor não é lugar da gente dançar, não é lugar da gente tentar animar a plateia. Louvor é uma das partes do culto que nós devemos expressar temor, que nós devemos expressar alegria, que nós devemos procurar sempre louvar ao Senhor. Cada um de nós é responsável pelo sentimento que envolve o seu coração no momento em que estiver cantando. Então, ore pela equipe que trabalha no culto na área da música, ore por você, ore para que haja sinceridade, fidelidade e retidão no louvor. Nem a equipe de música, nem os pregadores ou qualquer conjunto coral, aqueles que são responsáveis pelo louvor, devem tomar todo cuidado para não tirar a atenção do culto de Cristo e trazer para nós. Então, pregadores têm que ser educados, pregadores têm que ser concentrados para não fazer dessa tribuna um lugar de piadas, um lugar de tentar animar o povo que está participando no culto, nem aqueles que cantam. Então, nós temos que ter todo o cuidado, toda uma atenção, um foco em Cristo, para que possamos conduzir o culto da maneira onde todos nós tenhamos a nossa atenção voltada para o Senhor Jesus Cristo. É importante também que a equipe de música entenda na sua ordem litúrgica que nós não podemos ficar naquela fala, que não cabe, nós começamos a falar, parece uma pregação, isso cansa, isso tira a ordem do culto, isso não cabe num culto reformado.
Nós não podemos fazer essa mistura. Culto das igrejas pentecostais, das igrejas mais abertas, acontece isso. Um culto bíblico, ele não acontece esse tipo de coisa aqui. Seria o mesmo que um pastor chegar e falar assim, olha, eu preparei uma mensagem, mas Deus está me mostrando outra, eu vou falar outra aqui. Isso é desorganização. Nosso Deus não é desorganizado. Então, a equipe de música tem a sequência dos hinos, anuncia cada cântico ou hino que será cantado, cante ele, adore ao Senhor. É isso que nós devemos fazer. Seguindo aí uma outra parte, a devida administração dos sacramentos. Os sacramentos nós sabemos que é o batismo e a Santa Ceia. Então, a devida administração, aqueles que servem, e também a digna recepção dos sacramentos, aqueles que estão recebendo, instruídos por Cristo, são partes do culto a Deus e devem ser administrados como Cristo instituiu. Sacramento do batismo e da Santa Ceia são partes exclusivas para o culto solene e não devem ser administradas fora do culto solene, tá? Então, não é para culto familiar, não é para culto individual, doméstico, não é para casamento, é para o culto solene, para a Assembleia do povo de Deus reunida, sendo conduzidos por uma liderança biblicamente constituída, a qual recebeu a imposição das mãos de conselho ou do presbitério. Deixa eu ler 2 textos com vocês. Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus ele não está incluindo aqui a ceia, porque ele já havia instituído a ceia, e já havia instituído ela como um ritual a ser relembrado constantemente, a ser celebrado constantemente. Mas o batismo é o ingresso oficial na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, preste bem atenção que o batismo é parte integrante do culto quando nós temos pessoas a serem batizadas, tá? Isso acontece com os recém-nascidos ou com os adultos que são levados à conversão já depois da maioridade, e então eles vão publicar a fé e receberem o batismo. Temos que tomar todo cuidado, porque os pais que não batizam os filhos, eles estão maculando o culto, quando eles negligenciam trazer os filhos para serem batizados. Abro também um parêntese aqui, nós não temos apresentação de criança à igreja. Não confunda aquele primeira vez que a criança vem na igreja, então nós falamos, olha, fulano está vindo a primeira vez na igreja, nós damos uma Bíblia de presente. Isso não é a apresentação que algumas outras denominações fazem substituindo o batismo. Nós temos o batismo bíblico. A família procura o conselho e diz, olha, eu quero batizar o meu filho, então nós marcamos uma data no culto solene, então nós fazemos o batismo. O batismo ele não é fora do contexto litúrgico. O batismo acontece no contexto de culto. Então, é importante que os pais tomem cuidado. A partir do momento em que a criança já está apta a sair, tragam para serem batizadas. Por quê? Somente a partir do momento que as crianças são batizadas é que elas são contadas oficialmente como pertencentes à Igreja de Cristo. Sem o batismo, elas estão soltas, elas estão fora. Então, não é que o batismo salva, mas ele é determinante para que tal criança seja contada, e não é pela igreja presbiteriana, é biblicamente, para que ela seja inclusa, aceita e desfrute das bênçãos do pacto, ela precisa de ser batizada. É o que o Senhor Jesus nos disse aqui em Mateus 28, 19 a 20. Temos que trazer as crianças ao batismo. 1 Coríntios 11, 23 a 29, Paulo fala aqui da ceia.
né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então vamos lá. Os dois sacramentos instituídos pelo Senhor, batismo e Santa Ceia. Esses dois sacramentos, eles são parte do culto solene. Não podem ser ministrados fora do culto solene. Não podem ser ministrados em cerimônia de casamento. Então, o batismo, os membros da igreja precisam ter todo o cuidado com o batismo. Então, primeiro, eles não, como eu estava dizendo, os pais não podem esquecer de trazer os filhos ao batismo e não podem demorar muito também, tá? O vir à igreja com a criança, nós estamos hoje vivendo um momento diferente, né? Mas o vir com a igreja, vir com a criança na igreja, trazer a criança na igreja, nós sempre tomamos cuidado com a temperatura da água, né? De acordo com o clima naquele momento, naquele dia. Isso não vai causar nenhum mal físico à criança, mas espiritual, a ausência do batismo, sim, este causa e muito. Outra preocupação dos pais, a maioria dos pais não compreende o que é o batismo bíblico. Então, quando os pais querem batizar os filhos, nós conversamos com eles, para saber qual é o entendimento que os pais têm do batismo, porque o batismo não salva. Ele é parte do culto, mas ele não salva, ele não tem esse peso. Ele apenas é um símbolo da obra que o Espírito Santo realiza. Então, os pais precisam de ter entendimento do que significa o batismo, para que possam, então, participar do culto, levando o filho para receber este sacramento. E outra parte que integra o batismo é exatamente os pais cumprirem tudo aquilo que prometeram no dia do batismo, porque faz parte do culto. Então, não adianta nada um pai trazer a criança para participar do culto, receber o batismo, e os pais não cumprirem aquilo que eles prometeram a Deus, de orar, ensinar e trazer a criança para o culto. Peca duas vezes o pai que traz a criança, que batiza e que some da igreja com o filho. Sobre ele, o peso é muito maior do que aqueles que não trazem os filhos para serem batizados, que já estão cometendo pecado, eles estão falhando, desobedecendo a Deus. Mas aquele que traz, que batiza e que some da igreja, está realmente agravando muito mais a sua situação. Com respeito ao sacramento da ceia do Senhor, requer também todo cuidado e atenção. Então, nesses dias de pandemia, muitas igrejas, lamentavelmente, inclusive presbiterianas, ministraram ceia online. Então, eu já disse no início que não existe culto online, o culto é assembleia presencial, é o povo de Deus reunido presencialmente para culto. Isso é o culto solene, ele é diferente do culto que você faz na sua casa. As pessoas estão misturando, na minha casa eu posso fazer culto. Gente, é lamentável o número de pessoas presbiterianas que não sabem distinguir o culto solene, a importância do culto solene presencial, de um culto familiar, um culto doméstico, com o que eles querem chamar de culto online. Não existe ligação espiritual entre aqui os que estão na igreja e os que estão em casa, né? O culto não sai fazendo uma conexão. Isso não existe, não existe. Nós estamos unidos em um só Espírito, um só corpo, uma só fé, um só batismo. Mas culto solene é a assembleia do povo de Deus reunida.
Deus tirou Israel do Egito e levou eles para o deserto para que o povo reunido pudesse oferecer culto ao Senhor. Então, não tem culto online, não tem ceia online. O culto que você faz em casa é um. O culto que a gente oferece com o povo de Deus reunido, quer seja aqui no templo ou em qualquer outro lugar, este é o culto solene. Então, não temos ceia online. E ninguém pode se autoproclamar autoridade para ministrar ceia na sua própria casa. Outra coisa também, não temos base bíblica nenhuma para ministrarmos ceia em casamento. Muitas pessoas, eu já vi, lamentavelmente, celebram a ceia para o casal, simbolizando ali a comunhão. Não, casamento é casamento, culto solene é culto solene. Tá? Então, nós não ministramos ceia para o casal no dia do seu matrimônio. Nós ministramos ceia para a Igreja de Cristo reunida, onde todos nós participamos do mesmo pão, do mesmo vinho, tá bom? Então, não tem ceia em casamentos. E também, meus irmãos, não adianta membros com problema ou com consciência pesada faltar à igreja no dia da ceia. Se você tem algum problema a ser resolvido, você tem que resolvê-lo imediatamente, porque não tem diferença um culto com ceia e um culto sem ceia. A ceia traz mais responsabilidade individual, porque ali o membro está estendendo a mão. Então, nós temos que ministrar o sacramento. Quem administra tem que fazer isso com dignidade e quem recebe também. Então, não adianta você faltar no culto o dia de ceia. Também você está agravando a sua situação. Você deve imediatamente tratar do seu problema com quem quer que seja. Somente o conselho reunido, ele pode sim, em tribunal, aplicar uma pena e suspender um membro da ceia. Um membro não pode se autopunir, se autodisciplinar e afastar da ceia. É grave este erro. Então, eu espero que você entenda e não use essa prática, ela é abominável. Além de rejeitar o culto, rejeita uma parte do culto que é a ceia e ignora o trabalho que é exclusivo de uma liderança. E quando você está presente num culto que não tem ceia, se você não tratou da sua situação, você está cometendo o mesmo erro. Cristo nos exortou. Se ao deixares ou ao trazeres ao altar a tua oferta, lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai resolver entre ti e ele. Então, você diante do Senhor, num culto solene, você vem para adorar ao Senhor, exaltar ao Senhor. Se você tem qualquer coisa para resolver, vá resolver isso, quer seja um culto de ceia ou não, tá bom? Seguindo aqui a outra parte, os votos e os juramentos religiosos. Então, o que nós juramos na presença de Deus, o que nós votamos diante de Deus, nós devemos fazer isso com profunda sinceridade, respeito, honestidade, princípio bíblico e movidos pela fé. Então, quais são os votos e juramentos? Então, nós temos a profissão de fé e nós temos o casamento ou o matrimônio. É bom lembrar que os oficiais também, que já fizeram a profissão de fé, já fizeram esse juramento da profissão de fé, eles também fazem um juramento especial, que é o do oficialato para o qual estão sendo ordenados. Então, Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 13, diz assim: o Senhor, teu Deus, temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então, quando nós nos apresentamos para uma pública profissão de fé, nós estamos tomando o nome de Deus. Nós estamos na presença do povo de Deus. Quando nós estamos apresentando os nossos filhos para o sacramento do batismo, estamos fazendo a mesma coisa. Estamos tomando o nome de Deus, estamos diante do povo de Deus. O mesmo acontece quando nós nos apresentamos diante do Senhor para fazermos os votos matrimoniais, o juramento de fidelidade um ao outro e ambos ao Senhor. Então, nós fazemos isso tomando o santo nome de Deus. Portanto, isso deve ser feito movido pela fé, isso deve ser feito com sinceridade, lealdade, com conhecimento daquilo que nós estamos fazendo e com responsabilidade.
Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Isso é o matrimônio. Isso é a ordem para o matrimônio. Ela vem de Deus, e quando o homem e uma mulher se encontram para o matrimônio, eles estão tomando o nome de Deus, porque Deus os criou e ordenou que homem e mulher se unissem em casamento. Neemias capítulo 10, versículo 28 até o versículo de número 29, fala de juramento. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, e todos os que tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos. Nessa assembleia que Neemias, Esdras e demais sacerdotes convocaram, e então ali eles estavam todos reunidos, ouviram a lei do Senhor, fizeram confissão dos seus pecados, então eles publicaram a aliança, eles fizeram um juramento de serem fiéis à lei de Moisés. Eles não foram coagidos, não foram obrigados a fazerem esse juramento, fizeram isso de livre e espontânea vontade. Por isso eles deveriam ter feito isso com sinceridade, com honestidade, tendo conhecimento da lei. Por isso que Neemias primeiro leu a lei, deram explicações de maneira que eles pudessem entender, e quando eles entenderam, eles aderiram a essa aliança. Eles juraram que andariam na lei de Moisés, que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor. Não foram coagidos, mas fizeram isso e deveriam ter feito de todo o coração. Atos 8, de 36 a 38, nós temos aqui a pública profissão de fé daquele eunuco, que foi não somente evangelizado, mas Filipe explicou a ele as Escrituras. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Veja que ele faz a sua pública profissão de fé, mas antes ele é advertido por Filipe. Olha, não é simplesmente batizar, porque a Escritura está falando que tem que ser batizar. Ali está a água, mas você crê de todo o coração? Você está consciente do que você está fazendo? Você está sendo sincero nisso que você está querendo fazer? Então ele responde para Filipe: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mediante essa espontânea e sincera confissão, ele mandou parar o carro e os dois desceram e Filipe batizou. Ele, naquele momento, estava fazendo diante do Senhor a sua pública profissão de fé e assumindo o compromisso de ser fiel àquela profissão de fé. Então, meus irmãos, tanto na profissão de fé, ou quando nós apresentamos nossos filhos ao batismo e nós juramos ensiná-los, educá-los, orar por eles e todos aqueles juramentos que nós fazemos, então, tanto na profissão de fé, ou no batismo dos nossos filhos, ou no casamento, quando nós fazemos esse pacto com o Senhor e sua igreja, e com o cônjuge também, nós devemos fazer isso com conhecimento do que nós estamos fazendo. Qual é o meu papel como membro da igreja? Qual é a minha responsabilidade como pai que estou batizando o filho? Qual é a minha responsabilidade como cônjuge? Porque nós devemos fazer isso com conhecimento, responsabilidade, com sinceridade, porque eu estou invocando o Senhor e eu estou jurando ao Senhor Deus fidelidade àquele compromisso que eu estou assumindo. É por isso que tais votos não podem ser quebrados. Nem aquele que professa a fé, nem aquele que apresenta o filho ao batismo,
e muito menos aqueles que se apresentam para o casamento lícito ou casamento bíblico. Então, esses votos devem ser feitos com consciência, com fidelidade, como instrumento de adoração a Deus. Por isso nós invocamos o nome do Senhor e nós, então, devemos cumprir esses votos com fidelidade. Você não é obrigado a votar. Ninguém obriga você a professar sua fé, publicar a fé. Ninguém obriga você a receber o batismo bíblico. Ninguém obriga você a batizar os seus filhos e muito menos casar. Mas a partir do momento que você, de livre e espontânea vontade, toma essa decisão, então nós temos a obrigação de cumprir. Não somente a obrigação, nós temos que ter a vontade, o amor, o desejo de cumprir, porque nós fizemos esses votos e juramos ao Senhor. E no Salmo 116, versículo 14, diz assim: cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Então, é muito sério quando nós fazemos um voto, quando nós fazemos um juramento ao Senhor. Nós somos obrigados a cumpri-los. E último aí, os jejuns solenes e ação de graças em ocasião ou ocasiões especiais. Então, essas datas especiais ou ocasiões especiais aí, nós devemos conclamar o povo de Deus ou a um jejum solene ou a ações de graças. Então, nós já fizemos 2 convocações para jejum e este é um momento de calamidade que a igreja deve ser convocada ao jejum. Guerras, epidemias, todas essas catástrofes que acontecem, são situações que o conselho avalia e o conselho conclama a igreja ao jejum. E também situações que nós devemos expressar a nossa gratidão ao Senhor, São vários os momentos que nós devemos tributar ao Senhor a ação de graças. Joel 2,12 diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. A finalidade do jejum não é mudar a situação ao nosso redor, não é uma troca com Deus. Olha, eu vou passar um dia inteiro jejuando, o Senhor vai me dar isso, aquilo outro. Mas é exatamente nos colocarmos diante do Senhor como pecadores, nos arrependendo dos nossos pecados, demonstrando a nós mesmos que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós sabemos que nós precisamos do pão físico, mas eu preciso muito mais do pão espiritual do que o pão físico. Então é um morrer para nós mesmos, é um externar a nossa completa dependência do Senhor. É assim que nós devemos jejuar. Salmo 107, versículo 1, e o Salmo 107 todo, ele fala de ação de graças. Rendei graças ao Senhor, versículo 1, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, se eu tenho de um lado o jejum, que me proporciona a buscar um quebrantamento, um arrependimento, um entendimento maior da completa dependência que eu tenho de Deus, do outro lado eu tenho a ação de graças, onde eu me coloco diante de Deus agradecido por tudo que o Senhor tem feito por nós. Então, Salmo 107, 1, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 8, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas com os filhos dos homens. Versículo 15, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Versículo 21, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então, irmãos, completaram a carreira profissional, aposentaram, pastor, eu queria fazer um culto de gratidão ao Senhor. Nós devemos convocar um culto de gratidão ao Senhor, com todo o cuidado de um culto dominical, mas devemos assim fazer. Completou tantos anos de casamento, quer fazer um culto de gratidão ao Senhor, façamos. O importante é que esses cultos, eles precisam de ter o mesmo padrão de um culto solene.
Não é o momento de nós desviarmos a atenção de Cristo para essas pessoas. Tá? Então, esse é todo o cuidado que nós devemos ter. Mas devemos celebrar e agradecer ao Senhor por todas as suas bênçãos para conosco. Pois bem, nós queremos, então, essas são as partes essenciais do culto, que nós devemos zelar por todas elas. E em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 22, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Uma vez que Cristo nos proporciona esse acesso à presença de Deus, nós devemos desejar o culto público, nós devemos desejar o culto familiar, o culto individual, nós devemos nos empenhar para que nós possamos celebrar, adorar, cultuar ao Senhor, enquanto Ele tem nos concedido. Então, nós devemos desejar e buscar o culto solene, mas tudo isso segundo o Senhor estabeleceu na sua palavra. Para finalizarmos, nós temos no culto dois tipos de responsabilidade: daqueles que organizam o culto e daqueles que se reúnem para oferecer aquele culto. A liderança tem a responsabilidade de organizar um culto bíblico, e cada membro tem a responsabilidade de se preparar para que juntos possamos oferecer a Deus um culto que só a Ele é digno. Temos essas duas partes na responsabilidade de cultuar ao Senhor. Ore para que você ofereça a Deus um culto em espírito e em verdade. Ore para que você deseje o culto bíblico. Ore para que você possa louvar o Senhor com alegria, para que você possa confessar os seus pecados em tristeza, para que você participe da ceia com devido temor, sinceridade, de maneira correta, e assim de todo o culto que é oferecido ao Senhor. Ore por aqueles que organizam o culto, ore pela equipe de música, ore por todos aqueles que estão envolvidos no culto, para que sempre tenhamos culto bíblico oferecido ao Senhor e nunca ofereçamos fogo estranho na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Na semana que vem, no próximo estudo, na próxima transmissão, nós continuaremos falando a respeito do culto religioso e depois falaremos do domingo também. Nesse momento, nós vamos orar ao Senhor. Convido você a fechar os olhos e nós vamos orar. Pai, nós te louvamos pela bênção, pelo privilégio de podermos oferecer ao Senhor um culto bíblico, um culto, ó Deus, centrado na Tua Palavra. Que o Senhor guarde o nosso coração, a nossa mente, os nossos desejos, transformando-os segundo o querer e a vontade do Senhor. Tenha misericórdia de nós, que temos a responsabilidade na organização de todo o culto. Também, ó Deus, naqueles que conduzem o culto, guarda-nos, dá-nos humildade, dá-nos temor, obediência à Tua Palavra, amor verdadeiro para com o Senhor e uns para com os outros. E livra-nos, ó Deus, de toda tentação, e não permita que nenhum de nós venha macular o culto que é oferecido ao Senhor. Livra-nos, ó Deus, de tudo que é pragmatismo, livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo que é proibido na Tua Palavra. No nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe, uma boa noite a todos, e assim nós estamos encerrando a transmissão. Muito obrigado por sua presença.